Sejam bem-vindos ao canal Unidos na Graça. Hoje eu vou estar falando um pouco aí sobre a tentação de Jesus. Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto. Essa passagem aí, ela tem alguns pontos aí que é bom a gente dar uma parada aí, dar uma examinada, porque tem pontos aí que fica meio estranho a gente lê assim e vê essa passagem como literal, como se aconteceu literalmente, que Jesus foi levado, né, pelo Espírito, né, Deus, pelo Espírito de Deus, né, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro passo, né, é que eu gostaria de você que talvez é religioso ou você que, né, entende de outra forma, não se sinta ofendido, né, por eu ter entendido dessa forma. Então, porque essa versão aí de Jesus ter sido tentado pelo diabo no deserto tem muitos modos aí de interpretar ele. Mas vamos tentar entender sendo literal mesmo. Literal, aconteceu de verdade. Jesus foi levado, né, conduzido pelo Espírito, conforme está na Bíblia, né? Conforme está lá em Mateus 4, versículo 1, né? Que diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando fala foi conduzido pelo Espírito, foi conduzido por Deus para ser tentado pelo diabo. Então, essa passagem aí quer dizer que ele foi, Jesus de Nazaré, corpo, alma e espírito, né? Foi lá para o deserto. É isso que fala aqui na palavra. E aqui em Mateus, ainda no capítulo 4, versículo 11, que é o último sobre toda essa tentação ali, né? Diz assim: então o diabo o deixou, e eis que os anjos o serviram. Então quer dizer, quando o diabo vai lá, tenta Jesus, ele leva Jesus até o pico do pináculo e lá diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que nada te aconteça, nada, não vai te machucar nada, te lança daí. Isso quer dizer o quê? Que Jesus foi conduzido, o corpo dele, literalmente, o diabo pegou e levou Jesus voando, né, até lá no pico do pináculo e disse: agora lança daí para baixo, né, porque está escrito que aos anjos dará ordem para que te guardem. Então o diabo pegou e levou Jesus literalmente, e junto com Jesus foi levado um escriba, né? Tava tava o diabo, tava Jesus e tava um escriba ali escrevendo toda a história, para não perder nenhum detalhe. Tá entendendo? Porque essa história aí teria que ser escrita. Então tava ali o escriba escrevendo tudo. Estava escrevendo cada passo ali de Jesus, né? Cada passo ali que o diabo dava ali junto com Jesus. Quando o diabo disse assim: transforma, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E, né? E como tu entendeu? Tá entendendo a gravidade da coisa? Tem uma outra vertente aí, que tem um amigo meu aí, um amigo assim conhecido pelo YouTube, né? Tal de Geraldo Moraes. O Geraldo Moraes diz que o diabo é a carne. O diabo é a carne. Então aqui, quando o diabo o deixou, então quer dizer que a carne deixou Jesus. Jesus morreu naquele momento. Aí os anjos vieram e serviram quem? Se o diabo o deixou, como está escrito aqui em Mateus 4 e 11, e disse assim: o diabo o deixou. Então, se o diabo for a carne, como tem outros estudiosos aí que falam, o diabo é a carne. Então a carne ali era o diabo, então ali a carne deixou Jesus, então Jesus morreu naquele momento.
Vocês vejam, isso aqui é uma introdução da gravidade que é nós entender essa passagem como literal, como se estivesse acontecendo. Vamos olhar por outro ângulo. Não tem nem um escriba lá escrevendo, não tem nada. Aí chega um certo dia, Jesus pega e para e começa a contar essa história, e daí o escriba vai entender. Começa a contar essa história para ninguém, porque não tem escrito na Bíblia que Jesus está contando essa história para alguém, para que o escriba escrevesse: Jesus sentou com os discípulos e começou a falar: eu fui levado ao deserto, tal. Não tem isso. Não tem nenhuma passagem na Bíblia contando que Jesus está contando isso para algum discípulo, que ele foi tentado, né, pelo diabo no deserto, que ele foi, assim, quando estava iniciando o ministério, antes de tal, eu fui lá, me batizei lá, junto com o João lá, e dali eu fui, né, lá para dentro do deserto, lá para Saara, né, o deserto do Saara, ou para sei lá que deserto ele foi levado. E aí lá, né, aconteceu, gente, eu vou falar para vocês, discípulos, tudo o que aconteceu. E aí nesse fato ele está contando a história, algum escriba lá escrevendo: opa, vamos escrever isso aí, né, o que aconteceu. Não existe, gente. Então, o que acontece? Eu vejo essa história como um enxerto ou uma fábula, uma parábola que seja. Não coloca isso como literal, porque se colocar como literal, o negócio fica complicado. Fica complicado, porque daí eu vou entender que o diabo transporta a pessoa com corpo, com tudo. O diabo tem um poder grande de levar a pessoa com corpo, espírito, com tudo, levar para um lado, levar para o outro, a pessoa, né, passear para lá e para cá, né? O diabo tem uma nave, ou sei lá, tem um esquema lá que ele consegue fazer tudo isso, e o diabo está assim com Deus, tá de muita amizade com Deus, porque eles combinam os dois. Por que eles combinam? Porque Deus diz assim: eu vou levar Jesus no deserto para ser tentado pelo meu amigo. O meu amigo está lá, a gente já está tudo combinado. Como é que vai fazer? Porque se Deus diz: levou Jesus para ser tentado pelo diabo, é porque já estava tudo combinado. Já estava tudo combinado com o diabo. E o diabo, com um poder muito grande, que ia conduzir Jesus para lá, conduzir Jesus para cá, ia fazer toda essa história aí, como é que é narrada aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Então, vocês vejam que não dá da gente entender essa passagem como literal. Porque no momento que nós entender isso como literal, muitos outros pontos da Escritura nós temos que descartar. Muitos outros pontos. Deus, né, tem pontos da Bíblia que diz assim, que não há tentação sobre o ser humano que não seja terrena e humana. Agora imagina, agora aqui a Bíblia fala que um espírito, é o diabo, um espírito que transportou ele de um lado para o outro. Mas vamos supor que Jesus não foi transportado com o corpo, só em espírito. E me diga, um espírito se lançando no pico do pináculo para baixo ia se machucar? O espírito não tinha como. Então aí o espírito ia rir da cara do diabo e dizer: eu estou aqui, espírito, meu amigo, eu posso me jogar para lá e para cá, eu vou. Eu já não voei até aqui junto contigo, eu posso me jogar aqui. Então quer dizer, na mente da pessoa, não, ele não foi espírito, ele foi carnalmente, porque se o diabo disse que era para ele se lançar de lado de cima para baixo, isso quer dizer que ele estava carnalmente lá no pico do pináculo. Tá entendendo a gravidade da coisa? Quando leva até um alto monte, um monte muito alto, e mostra todos os governos da terra, e diz assim: se tu me adorares e prostrar-te, eu te darei todos os governos da terra. Daí os teólogos e tudo isso, eles digam assim: mostrou o futuro, mostrou todos os governos do futuro e tal, né? Ali o diabo mostrou tudo e dizia assim: se tu se prostrares e me adorares, eu vou te dar todas essas coisas. Tá, Jesus foi transportado até esse alto pico,
desse monte, ele foi transportado com o corpo carnal? O diabo levou ele carnalmente até esse local e mostrou todos os governos? Ou levou ele só em espírito? O corpo dele ficou lá no deserto? Pensa, vai pensando. A gente tá botando eu estou botando essas introdução. Se nós colocar que Jesus foi transportado em espírito, já essa tentação não é terrena e humana. Ela é uma tentação no espírito. Então Jesus não era Deus em espírito. Jesus era, poderia ser tentado. E aí diz que a Bíblia diz que o espírito não pode ser tentado. Então já começa a complicar a coisa. Se ele foi em carne, então o diabo tem o poder de transportar esse corpo carnal de um lado para o outro e fazer isso, todos os tempos. Assim como fez com Jesus. Como Jesus foi tentado, todos vós serão tentados. Então a tentação das pessoas pode ser dessa forma. O próprio diabo levar e transportar as coisas. Como você vê como não faz sentido as coisas? Imagina agora Jesus ficar 40 dias sem comer, sem tomar água, e depois que ele estava lá 39 dias, por exemplo, aí ele teve fome. Fica, meu querido, fica de um dia até no outro sem comer. Então Jesus não era que nem nós. Então ele não tinha um corpo que diz que ele era 100% carne e 100% Deus no espírito. Mas Jesus então não era. Por quê? Porque se ele sentia as mesmas dores, as mesmas coisas que nós sentimos, até no outro dia ele teria fome. Ele não ia ficar 40 dias sem ter fome e sem ter sede. 39 dias sem ter fome e sem ter sede. Aí lá no 40º dia ele teve fome. Aí quando ele teve fome, o diabo veio e tentou para ele comer alguma coisa. Entendeu, gente? Então vê que não faz sentido. Uma pessoa, não num ambiente de deserto, mas em qualquer ambiente, uma pessoa até 5 dias, a pessoa consegue sobreviver sem ingerir líquido. Então, se Jesus contou essa parábola para alguém, ele estava sendo sustentado por alguém. Então o diabo estava sendo feito de palhaço ali. Porque alguma coisa estava nutrindo ele. Ele não estava ali naturalmente. Então, gente, quando nós olhamos para essas coisas, nós observamos então o sacrifício da cruz não mais como um ato fenomenal. Olhamos o sacrifício da cruz como uma coisa porque ele estava cheio de poder. Então aquilo ali não aconteceu de maneira como dói em nós. Não doeu nele. Porque se ele ficou 40 dias sem beber água e sem comer e tudo beleza, não teve visão, não teve desmaio, não teve nada, então a parte da crucificação então não foi real, dolorida como a gente pensa. Tá vendo como as pessoas jogam um psíquico na cabeça da pessoa, usa coisa e as pessoas não param para pensar? Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo isso aí como um enxerto, uma história, uma fábula, ou uma certa parábola. Porque era comum eles falarem em jejum muito na parte do... Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites num monte, recebendo os mandamentos de Deus. Elias caminhou por 40 dias no deserto. E assim, sucessivamente, sempre tinha essas passagens aí, dando esse parecer. Aí diz, Paulo, mas só que assim, ele era Deus. Ele estava lá 40 dias lá no deserto, ele era Deus. E aí acontece que o corpo dele é diferente do nosso. Então, automaticamente, o sacrifício dele, ele não sentia então o que nós sentimos. E a Bíblia diz que ele sentia as mesmas dores, as mesmas são igual ao nós sentimos, sede, fome, tudo. E tinha as mesmas limitações. Então, irmãos, o que acontece? É muito equívoco em cima dessa passagem.
Sendo essa passagem tem muitos equívocos, muitos pontos aí que não dá de a gente pegar e dizer assim, isso é assim mesmo. Mas eu vou gravar um próximo vídeo aí, trazendo com mais amplicidade sobre esse assunto. Que você deve ter ouvido agora essa mensagem, deve ter ficado, poxa, mas o que esse cara está querendo dizer? Querendo dizer que essa passagem aí da Bíblia Santa, Sagrada, inerrante, ele está querendo dizer que isso aí foi montado? Foi uma montagem? O que ele quer dizer? Será que foi montagem para dar um parecer de um espírito ali que transportava, transporta o homem para lá e para cá, que faz todas essas coisas? Será que ele está querendo botar alguma coisa? Então fica ligado aí, você que não é inscrito aí no canal Unidos na Graça, se inscreve aí, dá uma força aí, que a gente fazer crescer esse canal. Vou começar a trazer mais mensagem aí nesse canal, que ele está parado. Eu tenho um canal Entenda Isso, onde que eu boto eu tenho mais inscritos, que eu boto mais coisas, mais conteúdos, e esse canal aqui eu tenho posto muito pouco conteúdo, então eu vou começar a gravar assim umas breves mensagens aí e colocar nesse canal. Beleza? Abraço, fique com Deus, na graça do Eterno, na graça de Cristo, na graça de Deus, na paz do Senhor. Amém, queridos? Tchau.